gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Juliana. Eu sou o Paulo. Nós somos da Horta Fenato e viemos para mais um vídeo que vocês adoram e pedem bastante, tirando dúvidas. Hoje nós vamos responder as dúvidas que vocês deixaram aí no YouTube, nos comentários e lá no Instagram. Se você tiver alguma dúvida e quiser que a gente responda aí no próximo vídeo, deixa lá também nos comentários ou no nosso Instagram, @hortafenato. A pergunta aqui é do Isaías Padilha. Pode acontecer das americanas do canteiro saírem desparelhas? E por quê? Pode acontecer sim. Primeiro pela variedade, tem variedade de semente aí que não fecha a cabeça tudo de uma vez e nem fecha todas. Vou dar um exemplo para você, Lucy Brown. Não é aquele plantio linear que fecha todas as americanas, vai fechar a maioria, uma mais rápido que a outra. Isso é da variedade. Tem qualidade? Tem, mas tem a venda em maçaria também, né? A maioria das americanas é vendido ali pela cabeça fechada. Essa é uma alface que dá um produto muito grande, mas fica uma ou outra ali no canteiro sem fechar a cabeça. E também tem a questão da adubação. Como que tá o solo? A adubação tá equilibrada ali? Se tiver, pelo menos 90% das cabeças ali da variedade que você escolher vai formar a cabeça sim. Tá? Então, se não estiver formando aí, 70% só tá dando cabeça, o tamanho tá dando muita diferença. Pode ser a proporção ali, a distribuição da adubação também, né? Tem todos esses fatores que podem tá implicando. Quantidade de água que pega no canteiro, tá irrigando de forma linear, tem tudo isso aí. Então, pode acontecer sim de não fechar parelho. Inclusive aqui nos nossos plantios, a gente não colhe a americana a eito, ali colhe todas as americanas. A gente vai pegando as maiores e é normal. É desse jeito mesmo. Tem variedade que fecha mais rápido, só que tem os contras também, que você vai ter que colher tudo de uma vez daí. Então aí você tem que colher tudo bem rápido, tem que encurtar o seu escalonamento. Vamos para a pergunta da Ingrid Morini agora. Sou do Paraná, nossa conterrânea, e gostaria de saber como deve ser a rega do alface nessa época de inverno, horta caseira. Ingrid, não difere muito da nossa aqui não. No inverno, como a gente tem um tempo mais frio, então a terra ela fica úmida por mais tempo. Reparem aqui na nossa plantação que aqui os microaspersores estão desligados numa alface um pouco mais velha, na metade do ciclo, onde a gente molha menos do que as mais novinhas. Filma ali, cameraman. Olha lá, aqui a gente está com a irrigação somente das mais novinhas ligadas por mais tempo, porque elas precisam de mais irrigação. Isso tem uma explicação muito simples. Olha aqui, ó, essas alfaces que estão na metade do ciclo, repare que quando elas começam a crescer, a alface forma uma copa em volta delas e as folhas, elas ajudam a preservar a umidade aqui, ó, na terra aqui embaixo. Para você saber qual a quantidade certa de água, você chega aqui perto da plantinha e você pode enfiar o dedo realmente numa profundidade boa para ver se a terra vai estar úmida. Não pode virar um lamaçal, isso daqui não pode encharcar, porque senão vai fazer mal para a plantinha. Ela tem que estar úmida, mas só o suficiente. Mais uma perguntinha aqui, Laércio Remualdo. Vocês usam ácidos úmicos e fúlvicos? Sim, nós utilizamos e ele está ali presente na matéria orgânica que nós colocamos no início do plantio. Nós já testamos aqui algumas marcas ali que vendem o produto líquido, né? Fora da matéria orgânica, o produto concentrado líquido. Até agora não encontramos ali nada tão bom quanto o presente ali na matéria orgânica mesmo. Inclusive esses dias o pessoal lá da Hortitec, eles comentaram com a gente que estão desenvolvendo ou já tem um produto específico de ácidos úmicos. E vamos testar ainda e diremos para vocês. Mas para ser sincero com vocês, até agora o melhor foi esse que vem ali na própria matéria orgânica. A gente ganhou essa camiseta linda aqui, ó, da Vitalizen. Tá escrito assim, de muda em muda a gente muda o mundo. E não é que é verdade? Obrigada, Vitalizen, pelo presente. A gente adorou. Próxima perguntinha, Gabriela Monteiro. Estou com dificuldades para drenar a água da minha horta. Alguma sugestão? Observe que aqui, ó, nesse talhão de horta, vou dar um exemplo para vocês, a horta ela é caída e os canteiros estão contra esse caimento, ó, estão na horizontal, enquanto a gente tem uma caída ali, ó, na vertical. Aqui em cima, pertinho de mim, tem uma contenção de água. Uma caixa d'água que a gente fala, né? Onde a gente cavuca bem ali, ó, para a água que vem lá de cima
ser contida por aqui. Se você está tendo problema com a drenagem da água diretamente no canteiro, significa que você precisa levantar um pouco mais esse canteiro, ou pelo menos afofar um pouco mais fundo. Tá com 20 centímetros? Afofa uns 40 centímetros pelo menos, para que a água possa ter uma drenagem, ter uma saída de água. Porque a água ela fica parada em solos compactados, em solos muito duros. Se a tua água está parando aqui, ó, por exemplo, no meio dos canteiros, pode ser algum excesso de maquinário que você esteja usando, porque a gente sabe que a gente precisa usar o maquinário para descompactar aqui, mas às vezes pode estar deixando muito duro o teu solo e daí com isso compacta muito o solo. Uma outra solução eficaz para ajudar na descompactação é trazer vida para esse solo. O uso de matéria orgânica e dos micro-organismos eficazes ajudam o solo a ficar mais descompactado, mais vivo, mais aerado, e isso ajuda com a drenagem da água. É do Gregory Vitor. Cara, mostra um pouco da parte prática do trabalho aí na horta, o dia a dia, o trabalho pesado, os funcionários. Ô Gregory, é o seguinte, na verdade não é nem uma pergunta, né? É uma sugestão muito legal de vídeo. Já temos alguns vídeos no canal mostrando ali alguns passos, né, da produção aqui, mas esse vídeo aqui, igual você sugeriu, bem completo, com tudo, um vídeo genérico, ainda não tem não. E essa sugestão aqui vai estar em um próximo vídeo, pode ter certeza. Respondendo a perguntinha do Alexandro Leal. Como regular o pH do solo e ponto ideal para o cultivo de hortaliças? Bom, a gente já fez um vídeo no canal mostrando um teste caseiro de pH. Muita gente comentou lá, Ju, mas como que eu vou saber qual a numeração do pH que está? Gente, infelizmente, por aquele teste caseiro, a gente não dá para saber exatamente qual o pH bem certinho ali, a numeração do pH. Mas dá para se ter uma ideia de como está esse solo, se está muito ácido, está alcalino, as plantas já não gostam, então dá para você ter uma ideia. Mas, se você quer saber exatamente qual o pH corretinho do seu solo, você precisa fazer uma análise de solo. Se você já sabe como está o pH do seu solo, você precisa regulá-lo, você vai pensar assim, as plantas, as hortaliças em específico, gostam do pH levemente ácido, entre 5,5 e 6,5. Para você corrigir o teu solo, a gente também já tem um vídeo sobre preparação de solo e você pode deixar ele um pouco menos ácido utilizando o calcário. Mas se o seu solo tiver alcalino, você precisa fazer ao contrário. Não utilizar calcário, mas sim um pouco de matéria orgânica para dar uma acidificada no seu solo. Entendeu? Então você precisa usar os elementos aí para conseguir equilibrar o pH do seu solo. Mas para você saber, você precisa analisar essa terra. Mais uma perguntinha aqui agora, user e um monte de número, esse é o nome do perfil aqui. Vocês preparam o solo com algum esterco antes do transplante das mudas? Gente, a gente sempre usa matéria orgânica, porém o negócio é o seguinte, vamos supor que nesse plantio aqui eu usei uma quantidade grande de matéria orgânica. Eu não tenho que necessariamente estar colocando novamente no plantio seguinte. Você tem que ter noção do que você está inserindo ali, tá? Um alface, por exemplo, tem um ciclo aí de 30 a 45 dias. Então, nem sempre é necessário você estar colocando em todo o plantio. Você pode colocar em todo o plantio? Pode sim, se o esterco estiver bem decomposto, a gente sempre fala isso, que a cama de frango tem que estar ali bem decomposta, que senão você vai jogar uma cama de frango ali, um esterco verde, esterco, qualquer esterco, pode ser cama de frango, pode ser esterco de gado, se ele não tiver curtido, ele não vai ajudar, ele vai atrapalhar a sua horta. Então sempre lembrando, tem que estar bem curtido. Mas como o ciclo das alfaces é bem curto, vou dar um exemplo para vocês. Eu usei 3 quilos por metro quadrado aqui e eu vi que foi muita matéria orgânica para aquele solo. No plantio seguinte eu não preciso estar usando. Então eu posso deixar ali o plantio seguinte sem utilizar essa adubação aí, tá? Então não é necessário ter em todo o plantio. É necessário sim você ir se adaptando para saber a quantidade necessária. Aí você vai diminuindo ali aquelas análises de solo, não precisam ser tão contínuas, né? Você já tem noção de como tá aquela terra ali. E aqui no nosso plantio a gente utiliza o esterco incorporado. Então nós fazemos lá o canteiro uma vez, depois jogamos aí a cama de frango, o calcário necessário para correção e a gente incorpora encanteirando novamente. Agora o Ademil Pinheiro comentou: minha dúvida é, quando vai fazer um sorteio desse boné lindo para os inscritos? Ei, Ademil, que responsa, hein? Concordo com vocês, ficou realmente muito bonito. Veio todo personalizado com hortaliças Fenato e a gente ganhou de presente esse boné lá da Universo Bonés. Gente, maravilhoso. Apucarana, para quem não sabe, é a capital do boné, aqui produz muito boné, mas qualidade igual essa a gente nunca viu. Ainda mais com essa lindeza desse logo aqui, ó.
capricharam demais. Universo, eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no Instagram deles, e é maravilhoso, e o sorteio vai rolar, fiquem espertos. Eu vou responder agora a pergunta da Stephanie Vieira. Vocês conseguem produzir o ano todo? Como fazem para conseguir também? Stephanie, é muito difícil produzir, não vou falar que a gente faz milagre, tá? Porque tem época muito chuvosa que acontece ali de ter uma bactéria ou outra, inevitável, são forças da natureza, mas sim, no geral nós produzimos o ano todo, escolhendo as variedades corretas, das mudas corretas, fazendo ali um manejo correto para cada época, porque cada época do ano tem um manejo diferente. A gente falou sobre irrigação ali, uma perguntinha anterior, e é um exemplo de coisa que muda. A irrigação, ela vai mudando de acordo com o calor, a época, e muitas coisas mudam. Quantidade de adubação, época de adubação, isso tudo vai fazer com que você se adapte, né? Cada época do ano você produz de uma maneira um pouquinho diferente, você tem que se adaptar a ela para conseguir produzir o ano todo. E dá sim, a gente deixa várias dicas ali no canal. Agora mesmo que é muito frio, tende a ter uma geada, cobrimos a horta toda com TNT. A umidade sempre tem que ser controlada, a adubação tem que ser adaptada de acordo com cada época. Em estresse climático a gente sempre comenta do cálcio, que tem que estar usando para repor aquele nutriente. Ah, mas eu já tenho cálcio no solo. Ele não tem mobilidade para chegar nas folhinhas mais novas. Você precisa estar usando em certas épocas ali esse nutriente, por exemplo. É difícil pra caramba, mas é possível. A pergunta agora é do Douglas. É aconselhável plantar cebolinha com vários talos? Qual tipo de cebolinha vocês plantam? Ô Douglas, aqui agora, essa cebolinha que você tá vendo aqui é a Katana da Sakata. E a gente planta ela com vários talos sim. Por quê? Primeiro que você aproveita aqui, ó, o volume da cebolinha para fazer um maço. Se ela crescer um pouquinho mais, até 2 ou 3, você faz vários macinhos aqui. Se você plantar ela com um talo só, o que acontece? Além dela não render tanto, ela vai ficar mais grossa, principalmente a partir do segundo corte. Então, de repente, você tem um cliente aí que ele gosta daquela cebolona grande lá, que parece uma espada de São Jorge. Beleza, tem esse público também que gosta desse produto. Aí, para você obter um produto assim, mais grosso, você vai plantar ali, ó, uns 3 talinhos só na terra, fazer o primeiro corte dela já um pouco mais grosso do que um fecho desse, por exemplo. E no segundo corte, aí ela vai engrossando cada vez mais. Então, se a cebolinha tiver mais rala, ela vai render menos, porém ela vai ficar mais grossa, tem a possibilidade de ficar maior também. Então vai do que você procura. Você tem aquele cliente que gosta daquele cebolão enorme, beleza, que normalmente é uma exceção à regra. A maioria das pessoas gosta da cebolinha assim, ó, bem fininha. Aqui é um lacinho que a gente já, daqui a pouco já vai colher. Sônia Maria perguntou: posso reaproveitar o substrato da sementeira onde as sementes não germinaram? Sônia, eu não aconselho muito, afinal o substrato que vai estar ali na bandeja já foi lavado, irrigado, significa que os nutrientes não estão tão presentes ali. Mas tem uma diquinha rápida que eu vou passar aqui para vocês em uma muda, que ela pode ser usada sim, esse substrato, esse resto de substrato pode ser reaproveitado em mudas de rúcula. A rúcula, gente, para quem não sabe, ela fica pronta em 7 dias para o transplantio. Logo no segundo dia ela já germina, em 7 dias você já pode transplantar ela para a terra. Ela é uma das mudas mais rápidas que a gente tem aqui no viveiro e por causa disso a gente consegue reaproveitar o substrato. A gente não faz isso daqui até por questão de tempo, economia de tempo, digamos assim. Mas se você tiver substrato aí para reaproveitar de algumas mudas que não germinaram, algumas sementinhas que não germinaram, você pode utilizar nas mudinhas de rúcula, porque elas precisam de poucos nutrientes para ficarem prontas, afinal o ciclo delas é muito rápido. E eu vou encerrar o vídeo por aqui sem o meu companheiro, que ele tá lá colhendo mais alface para levar para os mercados, mas vocês já sabem, espero que tenham gostado do vídeo e qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ter muito mais vídeos sobre isso daqui. Tchau, gente!